É um prazer estar aqui nesta manhã com os amados. O céu está prometendo chuva, mas a meteorologia diz que hoje não vai chover. Isso é uma boa notícia. Então fiquem tranquilos, quem não trouxe guarda-chuva, não tem problema. Vamos meditar na palavra do Senhor. E para saber qual é a mensagem que vou introduzir hoje, ontem tivemos uma reunião com os líderes, suas esposas, para tratarmos sobre um tema vital para a vida da igreja, sobre discipulado. A igreja está estabelecida sobre 3 fundamentos. A igreja local aqui, nossa visão, é uma reunião geral como essa, de 15 a 15 dias, um grupo de células que se reúne semanalmente durante a semana, dias alternados, e discipulado. E nesses 3 quesitos, nós temos constatado que o que mais precisa ser fortalecido, fazer um update, usando uma palavra moderna, né? Fazer uma reciclagem, é sobre discipulado. Para vocês terem uma ideia, até sobre esse tema não temos pregado quase, não temos feito retiro sobre o tema. Então, dia 7 de setembro, estaremos reunidos aqui com os que já estão discipulando e com os futuros discipuladores. Gostaríamos que todos que puderem, que estiverem equipados para essa missão, se enganjem. Quem não é discípulo, não está vinculado com ninguém, procure se vincular. O alvo é que todos estejam sendo bem cuidados. Então, o tema da mensagem de hoje não podia ser diferente, vai ser sobre isso. Quero dizer de antemão que a palavra discipulado nem tem na Bíblia, é uma terminologia adotada por nós. Existe a palavra discípulo, e nós chamamos de discipulado alguma coisa que para muitos ainda é bastante confuso, não é muito claro. Então eu quero de alguma forma trazer uma palavra para trazer mais luz. Para alguns não é novidade, mas para outros será. E nada melhor do que debruçar-nos sobre os evangelhos, sobre as epístolas, para aprendermos o que a Bíblia ensina, que Jesus ensina, que os apóstolos que foram discípulos diretos de Jesus ensinam sobre esse tão rico e abençoado tema. Já ouvi de irmãos muito próximos de nós dizer: eu não gosto de discipulado, eu não vou fazer discipulado. Ao dizer isso, tem uma coisa complicada no declarante. Primeiro, ele deve ter tido alguma experiência negativa, alguma experiência que o aborreceu, e ele então julga que isso é desnecessário. Então, a primeira coisa que quero dizer já de antemão é que discipulado não é uma opção, é um mandamento. Nada mais, nada menos de Jesus. Ide e fazei discípulos. Alguns, especialmente as denominações, usam uma terminologia que não é bíblica. Diz para irmos e ganharmos almas. Jesus não mandou ganhar almas. Por incrível que pareça, ele não diz: ide pelo mundo e ganhai as almas. Alma é uma entidade, uma parte do ser humano que sai quando nós morremos. Então, só de falar de ganhar alma, já está falando que é uma realidade pós-morte. Quero dizer para vocês que discipulado não tem nada a ver com a eternidade num primeiro momento. Por incrível que pareça, não tem nada a ver diretamente com a nossa salvação, por incrível que pareça. Jesus não disse para Pedro: vem e siga-me e eu garanto o seu lugar lá no céu. Não. Ele falou: se você me seguir, Pedro, estou te chamando hoje, você vai ser um pescador de homens. Não se pesca homens no céu, se pesca homens na terra.
todo o ensino do discipulado é voltado para realidades nossa na terra. É eu aqui agora. O discipulado pressupõe várias coisas e dentre elas, talvez a principal delas, e que ao longo dos anos nós de alguma forma perdemos, é sobre o sentido de missão. Palavras finais de Jesus. Marcos e Mateus, principalmente, ele fala de ir por todas as nações. Fazendo o quê? Discípulos. Da onde? De todas as nações. Agora nós ficamos na dúvida que discípulo é esse, né? Que seria um discípulo? Como formar um discípulo? O que fazer na relação com esse discípulo? Aí está a nossa necessidade de debruçar-nos nas Escrituras e experimentarmos. Quero dar um testemunho pessoal. Esse que vos fala, com toda modéstia à parte, poucos talvez aqui, eu nunca falei isso, poucos aqui sabem, foi que introduziu o discipulado aqui no Brasil. Não tinha, em lugar nenhum, nem se falava nisso. E outros pensam que eu fui aprender sobre discipulado, por gentileza, alguém pode pegar para mim, que eu fui para a Argentina lá aprender. Não, eu já sabia antes de ir para a Argentina. Eu estudei numa escola chamada Palavra da Vida, onde um dos livros temas nosso, eu e Ismael estudamos lá. Não sei se na época do Salomão ele chegou a estudar sobre Plano Mestre de Evangelismo. Tem um livro lançado pela Palavra da Vida, uma tradução de Robert Coleman. Eu comecei a fazer discipulado aqui no Brasil em 1974. 26 anos até 2000 e mais quase 20 anos agora. Ou seja, 45 anos eu estou nessa jornada. Quantos discípulos eu formei? Muitos, ao longo da minha estrada. E hoje, digo isso com certo pesar, que nós estamos meio débeis nisso. Eu me coloco. A pergunta é: quem são os homens ou mulheres que eu estou formando? É vital isso. Será que eu não estou formando porque perdi o pique, não sei como fazer? Irmãos, talvez até por saber muito sobre o tema, sobre pessoas, que eu tenho ao longo dessa estrada toda me desencorajado. Hoje a palavra é para encorajamento. Quero encorajar vocês e criar em vocês uma expectativa. Sabe do quê? De glória. O tema é vasto, o tema é muito apaixonante e tirar talvez alguns entraves na sua vida que te impeçam a ter um coração disponível, fértil. Vou começar contando uma história. O que Jesus se propôs a fazer é inimaginável. O que ele se propôs e o que ele fez é estudado hoje como uma coisa, um milagre. Quero começar por um escrito de Paulo. Paulo entendeu isso ao ponto de escrever o que escreveu. Quero começar por aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, eu vou ler até o versículo 29. Essa palavra foi escrita aos Coríntios e ela é para nós também. Irmãos, ele está escrevendo para quem? Ainda que a gente diz que ele está escrevendo para os coríntios, ele está escrevendo para os irmãos. Se você é irmão, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, não sábio, nem de nobre nascimento, nem poderosos. Se você inverter essas palavras, em vez de sábio, ignorantes. Em vez de poderosos, fracos. Em vez de nobre de nascimento, pessoas do povo anônimas. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Obviamente aqui envergonhar os sábios do mundo. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem está escrevendo isso, casualmente, foi o melhor de todos que foram discípulos de Jesus. Posso dizer isso porque me debrucei sobre a Bíblia durante um ano inteiro estudando a vida de Paulo, seu ministério, suas conquistas. E ministrei para 120 pastores em Porto Alegre há uns 15 anos atrás. Tem isso tudo gravado em vídeo. Uma coisa importante. E esse homem era o mais sábio de todos os apóstolos que foram chamados. Era o único que tinha cultura de fato. Paulo transitava bem nos 3 mundos da época. Mundo judeu, ele estudou para ser rabi. Não é pouca coisa não. Um rabi, para se formar, tinha que saber de cor um livro do Velho Testamento. Memorizado e saber explicá-lo. Essa era a prova final. Paulo escolheu o livro de Provérbios. Ele sabia provérbios. Assim como ele estudou Isaías, Ezequiel, Jeremias, estudou tudo isso antes de ser chamado para ser discípulo de Jesus. Ele era rabi. Estudou aos pés do melhor mestre da época, Gamaliel, reconhecido o melhor. Estudou durante anos. Ele foi para lá jovem, para Jerusalém, e quando ele sai para perseguir a igreja na época, ele tinha mais de 30 anos. Não podia ser participante do Sinédrio se não tivesse 30 anos de maturidade. Ele era o mais competente. Ele era formado na cultura helênica. Os gregos tinham invadido a Palestina centenas de anos atrás e levaram a cultura, uma cultura extremamente adiantada em relação ao mundo contemporâneo. E onde eles chegavam, não só conquistavam o povo, mas levavam a cultura helênica, levavam o grego, tanto é que a língua dominante passava a ser o grego. E Paulo aprendeu a falar fluentemente em grego, sendo judeu. Mas ele tinha uma outra característica interessante. Ele nasceu dentro do Império Romano e, como tal, ele tinha cidadania romana. Não, muitos tinham cidadania romana porque compravam a cidadania, como muitos fazem indo para os Estados Unidos para ganhar o green card. Não é cidadão americano, mas vai lá com dinheiro, você consegue comprar o green card e vira cidadão americano. Paulo tinha cidadania romana sem ter comprado nada, por direito, por nascimento, que nasceu numa colônia romana. Apesar dele ser judeu, legítimo judeu, de pai e mãe, mas nasceu dentro do Império Romano com direito à cidadania romana. Então ele era judeu, rabino, ele tinha uma cultura helênica, falava fluentemente grego e dominava os filósofos gregos, demonstra isso nos seus escritos, e ele falava grego,
hebraico, aramaico e latim. Então vocês podem ver que ele superava em muito a Pedro, João e por aí afora, que eram simples pescadores, e o testemunho que davam desses pescadores, que eram homens incultos. Inculto significa, quando muito, tinha um curso primário, não tinha um secundário. Eram pescadores rudes, de curto vocabulário. Sabiam falar hebraico por nascimento, língua materna, e aprenderam o grego também. Seguramente um grego bastante rudimentar. Não tinha fluência, obviamente, de Paulo. Então, quando Paulo escreve isso, que ele chamou os não de nobre nascimento, o Paulo era o que se destacava, ele sabia disso. Jesus o chamou fora do tempo, Jesus o chamou pós-ressurreição, para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que estava vazio. Foi eleito pelos apóstolos apressadamente, foi lançado sorte, escolheram Matias. Vocês vê falar do Matias na ocasião da sua eleição e nunca mais se vê falar do Matias. Por quê? Não era a propósito de Deus colocar Matias no lugar de Judas Iscariotes. Jesus já tinha planejado chamar nada mais, nada menos do que Paulo. Apocalipse termina dizendo: da Nova Jerusalém haverá 12 portas na cidade, 3 de cada lado, e cuja entrada é uma pérola enorme, cortada no meio, obviamente, para dar passagem. E em cima dessas pedras tem o nome dos 12 apóstolos. Qual o nome que vai estar lá? Matias ou Paulo? Judas nós já sabemos que ele está fora. Não é Matias, é Paulo. Mas Paulo é uma exceção à regra. Os chamados eram gente rude, ignorante, seria o equivalente a chamar servente e pedreiro. Pedreiro, não que essas profissões não sejam dignas, mas no sentido de pessoas que não têm muita cultura. Sabe fazer muito bem uma parede, mas só. Pergunta sobre economia, sobre Macron, sobre o que Macron falou, o que não falou, ele nem sabe, não acompanha. Não tem habilidade política, não tem habilidade econômica, não tem habilidade histórica, nada. Cultura é isso, é você absorver um pouco de cada conhecimento humano. Só que Paulo está dizendo, ó, Jesus não chamou pessoas cultas, não chamou universitários, não chamou doutores, não chamou mestrados. Se nós vamos escolher, nós começamos pelo top. Já fiz isso. Foi um erro. Jesus usava outro critério. Então nós temos que aprender de cara, primeiro, que eu posso ser discípulo de Jesus. Não sou poderoso, não tenho nobre nascimento, não sou Bragança de Orleans, príncipe, não sou. Sou Ramos de Oliveira. Quem é o Ramos de Oliveira? Um descendente de quem? Até de quem eu sou descendente? Sou descendente de índios. Serve para ser discípulo de Jesus? Serve. Descendente de portugueses, meu nome é Ramos de Oliveira, português, minha mãe Barbosa. Como é visto os portugueses na Europa? Sabe como eles são vistos? Vocês não sabem. É a nação mais pobre, mais à margem. Portugal floresceu por causa da União Europeia. Injetaram dinheiro lá para nivelar. Na Espanha, idem. Os grandes países eram a Inglaterra, a França, né, a Grã-Bretanha como um todo, Itália. Esses eram países fortes, milhares de anos. Mas Portugal já tinha tido seu tempo de glória como conquistadores dos mares, mas isso tinha passado. Continuava pobre, país pequeno. São os descendentes, está na história, pelo menos isso que eu aprendi, que Portugal, quando veio para cá com os 3 navios de Cristóvão Colombo, não, de Pedro Álvares Cabral, encheu o barco
de exilados, degredados é o termo que usaram. Mandaram muita gente que estava preso lá e queriam se livrar deles. Olha que nós somos descendentes. Mas e daí para Deus? Quando Ele olha para você, Ele não quer saber seu DNA, sua estirpe. Ele quer ver algo. E é sobre esse algo que Ele quer ver que às vezes nos falta. Então o fato de você não ser de nobre nascimento, não ser poderoso, não ter origem que vale a pena, você pode ser um melhor. Pregação que eu vi um homem chamado Moody, ele era um sapateiro, profissão de Moody, grande evangelista, varreu os Estados Unidos, um grande avivamento. Moody tinha 17 anos quando ele ouviu um evangelista renomado também, fez um apelo. Se houver estava num teatro, nessa congregação, um único homem que entregue totalmente a sua vida ao Senhor, Ele é capaz de usá-lo de tal maneira de virar essa nação de cabeça para baixo. Quem se habilita a ser este homem? Um jovenzinho. Eu sei o que é sapateiro, porque eu fui sapateiro 3 anos. Meu pai disse, você já tem um ofício, meu filho. Segue nessa carreira, segue nessa profissão. Falei, pai, sua visão é muito limitada, meu pai. Eu não quero passar minha vida cheirando o chulé dos outros. Minha concepção de ser sapateiro. Pois é humilde, não é humilde? Um Zé Mané. Mas ele se ofereceu. E veio à frente. E Deus usou sobremaneira. Ele realmente entregou de fato. Observe que o chamado de Jesus, quero tocar nisso antes que nosso tempo corra, né? Ele sempre é célere. Algumas pessoas queixam de mim, dizem que eu sempre falo mais de 1 hora. É para falar só meia hora, eu falo mais. O importante não é quanto eu falo, é o que eu falo. Não é se eu gasto muito tempo, é se o tempo que eu usei, você não perdeu ele, você ganhou. Você retém a palavra. Jesus, ao chamar seus discípulos, ele coloca condições. Ontem, uma irmã que estava conosco disse, mas nem todos têm que ser discipulados. Eu disse, não, nem todos. Por que não todos? Porque eu não posso obrigá-los. Não é um decreto dos presbíteros que todo mundo tem que ser discípulo. Não cabe a nós fazermos isso. Jesus não fez isso. Ele olha para a multidão e diz, se alguém dentre vós quiser ser meu discípulo, o convite é dele. Quem decide? Você. Agora, você, uma vez decidido ser discípulo, quem põe as condições, as regras, as normas, as diretrizes, o propósito desse discipulado sou eu. De cara você tem que saber quem eu sou. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que diz o povo aí? Diz que você é Elias, João Batista que ressuscitou. Não, mas não quero saber o que o povo diz. Quero saber vocês. Quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Cristo quer dizer Messias. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Tá bom, Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Em cima dessa declaração sua, em cima dessa verdade, eu vou edificar a minha igreja. Não edificar sobre o Pedro, como alguns creem, a Igreja Católica afirma isso. Não, Pedro não era. Pedro ia ser uma das pedras daquela construção. Mas o fundamento é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Essa é a pedra. Se alguém quiser vir ser meu discípulo,
Quero ler outro texto aqui importante. Evangelho de Marcos, capítulo 3:13, perdão. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis aos 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, né? Sem razão que é o último da lista, né? E Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Quero destacar que o discipulado que temos vivido até aqui tem sido um discipulado pela perneta, vou chamar, mal das pernas. O discipulado de Jesus é diferente do discipulado que nós fazemos ou fazíamos até há pouco. Atende por a diferença. Chamou esses homens para estarem com ele. Com que propósito? Edificar a vida deles. Formar a vida deles. Ensinar eles a pagar as suas contas em dias. Ensiná-los a cuidar bem da sua casa. Como cuidar bem da casa quando o convite deles é aquele que não deixar pai, mãe, irmã, parece que ele nem gostar muito da família. Hoje nós enfatizamos a família, não está errado enfatizar, mas a família tem sido empecilho para muitos para não viver o que Jesus quer que nós vivamos. O chamado é para deixar pai e mãe, aquele que amar pai e mãe, namorado, namorada, mais do que a mim, não é digno de mim? Isso é na chamada. Você quer me seguir? Você tem que me amar acima de tudo. A minha palavra para você tem que ser única. Você não pode ficar dividido, não pode ter ânimo doble. Quando eu digo vem, é para vir. Quando eu digo vá, é para ir. Quando eu digo para o Zaqueu, desce, não só desce, mas desce depressa. Eu tenho pressa. Eu tenho perguntado. O Zaqueu tinha opção? Responda para mim. Claro. Qual a opção do Zaqueu? 2. Descer ou não descer. Aqui já vai mudar o nosso discipulado. Nós entendemos a autoridade espiritual que o Zaqueu, eu dei a ordem para descer, ele tem que descer e acabou. Não sou Jesus, não. E nem Jesus faria isso. O que Jesus faria se o Zaqueu não descesse? Responda para mim. E nos encontramos. A fila anda. Ele ia embora. Aquela era a chance, aquela era a oportunidade do Zaqueu naquele dia, naquela hora. Vem e segue-me. Disse para Mateus. Mateus tinha todas as razões para dizer, eu não posso seguir, o senhor não está vendo, parece que o senhor não entende as coisas, olha a fila aqui que vem para pagar imposto, eu sou um representante de Roma, estou investido de autoridade para cobrar os impostos, e eles estão aqui para pagar os impostos. Ele estava numa coletoria, supostamente com um guichezinho lá. Já pensou que cena? Jesus passa, abaixa a cabeça, vê... Mateus, vem, segue. E para seguir quando? Semana que vem, mês que vem, ano que vem? Agora. O convite dele é sempre imediato. Parece muito apressado. Ele é apressado. Desce depressa. Zaqueu segue. Chega para Pedro. A circunstância que Pedro foi chamado, Pedro já tinha conhecido Jesus antes. O irmão dele levou ele na casa de Jesus. André. Mas quando ele encontra Pedro na praia, foi o dia da pescaria maravilhosa. Pediu o barco emprestado Pedro, já conhecia o Pedro, Pedro emprestou.
Eram as 10, 11 horas da manhã. E Jesus ensinou de gratidão, e já para dar um gancho, como é que Jesus dava gancho nos discípulos? Nós não sabemos fazer isso, temos que aprender. Faz parte do treinamento dele. E fazer um milagre. Ele falou, tem um jeito de eu convencer o Pedro a se tornar meu discípulo forever. Vou fazer ele pegar tanto peixe às 11 horas da manhã que ele nunca pegou na vida dele. Pedro, se afasta, lança aqui a rede. Jesus não precisava fazer aquilo. Precisava não. Podia agradecer, Pedro, obrigado pelo barco, muito obrigado. O senhor precisa de novo, semana que vem você me empresta? Sim, claro, Senhor. Ele sabia que ele era o Messias. Mas Jesus lança a rede, Pedro. Olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus certamente teria dito, eu sei, estou vendo aí o barco vazio. Estou vendo isso. Pegaram nada? Nós vamos pegar agora. Pedro já demonstrou uma atitude de fé, porque ele diz, sob a tua palavra. Aí, a palavra do Messias valia alguma coisa para Pedro. Sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Estou um pouco cético da possibilidade de pegar peixe aqui. Mas, quem sou eu para desdizer o que o Messias está falando? E lançou a rede e a surpresa veio. 153 grandes peixes. Tudo bem, até aí tudo bem, mas a história não termina aí. Nesse contexto, que um pescador profissional, ele era profissional, tinha o mercado para vender o peixe. Ele tinha mais 2 sócios, um sócio era Tiago e outro sócio dele era João, os 2 irmãos. Estavam ali com ele. A palavra foi dirigida para Pedro. Ele diz, Pedro, se tu me seguires, ele não chegou a dar uma ordem, né? Se tu, deixou livre para ele escolher. Se tu me seguires, Pedro, você não vai ser pescador de peixe somente. Vou te ensinar, olha aí a palavra-chave aqui, vou te ensinar a pescar homens, não almas. Aqui está a diferença. Homens, completo, corpo, alma e espírito. Você aceita o desafio, Pedro? Pedro falou. A coisa mais natural e todos nós aceitaríamos, e não era uma desculpa do Pedro, Senhor, eu tenho que vender primeiro esses peixes. Não tinha gelo na época, não sei nas geleiras. Não tinha câmara frigorífica como temos hoje. Ou ele vende aquele peixe imediatamente, ou perde tudo. O que a Bíblia registra? Imediatamente Pedro deixou os peixes, a sociedade, o barco, que valia algum dinheiro, e a profissão dele. Nunca mais ele voltou a pescar. Do que ele vai viver? Pergunta para ele, do que você vai viver daqui para frente? Que resposta ele daria para a gente? Não sei. É com ele. Ele me chamou para segui-lo. Eu confio que ele será responsável pela minha vida. Pedro chega a confessar algum tempo depois o seguinte: Senhor, ele era um pouco interesseiro. Deixamos tudo para segui-lo. Casa, mulher, filhos, os bens, a minha profissão, deixamos tudo. O que vamos ganhar? Olha o que ele falou, não falou de vida eterna. Ele não era bobo, vida eterna ele sabia que já estava numa situação já resolvida. O que ganharemos nessa vida? Nessa vida. Vamos ganhar alguma coisa? Ele está falando pecuniariamente, de recompensa. Aí Jesus diz, quem deixou tudo, quem renunciou tudo para me seguir, receberá nessa vida. Também não é lá na eternidade. Lá tem galardão, lá tem rua de ouro, tem um monte de coisa que ele nem imagina.
mas nessa vida, 100 vezes mais. É disso, inclusive, que algumas denominações exploram. Ficar rico aqui na terra. Mas não é para qualquer um. Muitos estão querendo ficar rico, pedindo bênção de Deus. Ele diz, é o que deixou tudo por minha causa. Tudo, renunciado. Ele chama. Vinde a mim e aprendei de mim. Aprender o quê? O que Jesus se propôs a ensinar? Eu e o Rodrigo estamos debruçados já há algum tempo sobre conteúdo de ensino no discipulado. Aqui vai uma dica. Primeira coisa, não podemos desviar do que Jesus propôs, não é diferente. Porque Ele é a referência, Ele é o modelo, Ele é o conteúdo do ensino. Ele começa mandando o homem negar a si mesmo. Qual o grande problema meu e seu? Do benhorzinho aqui, esse lindo rapaz, boa pinta, barbudinho, barba feita. Nós somos egoístas. Somos antropocêntricos, somos centrados em nós. Não diga que você não é assim, que então você não se conhece ainda. Você está num estágio inferior ainda. Quem foi tratado por Deus sabe. Eu lembro da Cláudia, já que eu falei que eu pego pessoas que estão na frente. A Cláudia já faz uns anos. Um dia ela chega para mim e diz assim, Deus tem falado muito ao coração. Diz que os problemas que eu tenho de relacionamento, às vezes na minha casa, com a minha filha, com o meu marido, o problema não são eles. O problema sou eu. Opa! Onde você descobriu isso, Cláudio? O problema sou eu. E Jesus disse que eu tenho que ir para a cruz se eu quero resolver esse problema. Eu tenho que ir para a cruz. Gozado ela falar isso. Ela já era convertida há 20 e tantos anos, já tinha ouvido falar de cruz quantas vezes? E dá testemunho seu marido. Algum tempo depois, o Álvaro chega, não sabia do que ela tinha falado para mim, e diz assim, eu estava doido para perguntar para ele, a mulher mudou? Ele diz, a Cláudia mudou. Se vocês pensam que a Cláudia mudou por causa da influência direta do irmão que esteve aqui, mudou em alguns aspectos no quesito ministério, mas a Cláudia interiormente tinha mudado o seu coração e sua disposição. Falou, não tem espaço para cá, a Cláudia tem que morrer. Até ali, ela tomar essa decisão, a Cláudia é boa. Boa para quê? Para continuar vivendo e fazendo o que ela fazia. Aí quando ela entendeu que tinha que morrer, que tinha que negar a si mesmo, por amor à sua família, mudou tudo. Eu não preciso dizer que eu tenho confiança no que ela ensina. Ela ensina a mulherada toda, vai lá para quê? Tem que fazer o quê, Cláudia? A cruz, é jejum, é oração, cruz. Quando é que Jesus começa? Começa por onde? Pela cruz. Vou ler um texto. Está em Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhes disse, tem gente que quer ter só multidão. Jesus não estava investindo nas multidões. Ainda que tinha multidões ao seu redor, ele não queria multidão seguindo, ele queria discípulos. E aí ele faz o desafio para a multidão. Se alguém vem a mim e não aborrece, a palavra aborrecer aqui não é tratar mal, mas amar menos, a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a primeira coisa que nós temos que entender, irmão, discípulo, você pode ser discípulo de A, de B ou de C. Os filósofos gregos, Aristóteles, Sócrates, eles tinham discípulos. A palavra discípulo já existe no Velho Testamento. Eliseu tinha discípulo. Elias tinha discípulo.
Tinha escola dos profetas, eram todos discípulos. Mas Jesus introduz algo novo. Um discipulado totalmente diferente de ter um mestre e um aluno. Entre o mestre e o aluno tem uma cruz. Tem renúncia. Vinde e aprendei de mim. Por que alguns estão desqualificados para ser discípulo? Não querem negar a si mesmo. Não querem tomar a cruz. É para tomar a cruz não uma vez na vida, outra na morte, não, diariamente. E não querem renunciar a nada. Negar a si mesmo e renunciar 3 coisas. Aquele que não renuncia tudo quanto tem. Está falando dos bens materiais. Renunciar à sua família. Está falando das relações afetivas. Você pode ter afeto pelo seu pai, pela sua mãe, mas eles não devem sobrepujar jamais o afeto, o amor, a dedicação que você tem por Jesus. E terceiro, você tem um último reduto, última fortaleza de resistência. Minha vida. Minha própria vida. Quem que não renuncia à própria vida? E aí vem um decreto, vem uma palavra que o dia que eu entendi isso em profundidade, eu fazia discipulado já há uns 10 anos. Sabe o que Deus falou para mim? Falou, Moacir, você não entendeu nada ainda. Eu falei, como não entendi? Sou mestre nisso. Não é não. Eles são teus discípulos e não meus discípulos. Eu falei, menou, complicou. E era verdade. Você está se saindo muito bem fazer de você o discipulador dele. Cuidado com isso. Jesus manda nós fazer um discípulo dele, não meu. Até quando você usa isso, ele é meu discípulo. Indiretamente pode ser um facilitador, mas não é teu discípulo, não é para você ensinar coisas tuas. É para ensinar coisas dele. Não é para transmitir a ele, a não ser o seu amor, o seu carinho ou a experiência que você acolheu ao longo de anos, mas quem você vai transmitir é o próprio Cristo, sob pena de você estar fazendo discípulo seu, como os filósofos faziam, e não discípulo de Jesus. Eu estava falando para o irmão lá em Porto Alegre, eu orava toda quinta-feira com ele, por uma filha que tinha ido embora na época do movimento hippie, de como eu sou das antigas, né? E a filha tinha ido embora e estava tomando droga e tomando chá de cogumelo. Tinha visões, vampiro, a vida era uma desgraça. E o pai e a mãe desesperados porque não sabiam nem onde ela estava. Ela saiu do Brasil afora. 19 anos. Aí Deus me deu uma clareza sobre a cruz de Cristo e eu compartilhando de joelho, ele do meu lado de joelho, orando pela filha. Quando eu terminei de falar, ele me ouviu com atenção, 5 minutos eu falei da cruz. Ele falou, essa cruz é para vocês, pastores, não para mim. Esse sacrifício aí é para vocês, não para mim. Eu sou uma pessoa comum. É para alguns só, é para todos. Para todos. Só que você tem que enganjar-se. Negar é fácil? Não. Renunciar é fácil? Não. Tomar a cruz é fácil? Não. E tomar a cruz para quê? Só para atrapalhar a caminhada, para me dificultar porque é pesada? A cruz para os discípulos, a cruz para Jesus, era um chamado ao quê? A morte. Era a morte mais ignominiosa que existia, a mais terrível das mortes. E Jesus, quando fala para tomar a cruz, ele estava com a cruz dele. Ele levava para todo lugar que ele ia, ele levava a cruz. Ele sabia que mais dia, menos dia, ia estar levantado lá no Calvário. Então, se vocês querem ser meus seguidores, vocês têm que tomar a cruz, dia após dia. Se não, não pode ser. Pode ser qualquer coisa. Membro de igreja,
cantar no coral, tocar, tirar uns violãozinhos, né? Mas não é discípulo. É sério isso. Seríssimo. Vocês têm que vir a mim com a cruz, porque eu vou ensinar vocês a serem como eu sou. Esse é meu propósito. Eu quero que vocês aprendam comigo a ser manso, como eu sou manso. Aprendam comigo a ser humilde como eu sou, porque sendo Deus, não julguei por usurpação ser igual a Deus, antes, pelo contrário, me esvaziei de minha glória, me esvaziei de meu poder, para ser um simples homem mortal. Não só homem reconhecido, admirado, prestigiado, mas o mais humilde dos homens. Eu fui mandado aqui na terra para servir os homens. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida. Ele fala, lindo, que lindo. Só que o chamado para você é o mesmo, não é diferente. Se você não está disposto a lavar o pé de ninguém, você não serve a ser discípulo de Jesus. Eu vos dei exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Eu fiz ou não fiz? Eu observei, estudando a Bíblia, que tudo que é mandamento que Jesus nos deu, todos, sem exceção, ele fez primeiro. Por isso que Lucas registrou assim a introdução do livro dele, do Evangelho de Lucas, escrevendo para Teófilo, seu amigo. Eu passo a relatar ao querido Teófilo as coisas que Jesus fez e ensinou. O ensino de Jesus não era conceitual, teórico, não era teológico, ainda que tinha um profundo conhecimento das Escrituras, não só conhecimento, ele era a própria palavra encarnada, ele era o Logos de Deus. Mas ele falava de si mesmo. Vinde e aprendei de mim. Eu sou manso ou não sou? Sim. Eu sou humilde ou não sou? Eu sou servo, não sou? Vocês me chamam de Senhor e dizeis bem, porque eu sou o Senhor e mestre, isso é um fato. Mas mesmo sendo Senhor e mestre, eu estou aqui de joelho. Para pensar. A divindade de joelho diante do Pedro analfabeto. Pé sujo. Lavando os pés dele. Do Pedro, do Tiago, do Bartolomeu, Judas Iscariotes, todos. Ah, que lindo a gente falar. Só que Paulo percebeu que não podia querer sair pela tangente, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu estudei teologia, a teologia acaba sendo um entrave. Eu estudei durante 6 meses o autoesvaziamento de Cristo, que em grego quer dizer kenosis. O kenosis de Cristo. Fala dele se esvaziando, dele virando homem, dele servindo. Só que a parte principal pularam. Não é relevante. Como não é? Paulo escreveu o que Jesus fez para nos ensinar como devemos nos portar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há espaço para não ser humilde? No discipulado não, pode ter aí fora. Aqui não. Há espaço para não ser manso? Irado? Ontem mesmo eu vi uma irmã falando, de vez em quando eu me iro. Não é para irar, não. Justifica ficarmos irados por qualquer motivo? Nenhum motivo. Se te ferirem numa face, outra é outra. Se obrigar a dar uma milha, vai 2. Se tem uma coisa que o Moacir nunca gostou, e dei trabalho para muita gente, só entre no exército, é ser obrigado a fazer alguma coisa. Sabe por quê? Eu só fui descobrir que eu era rebelde aos 18 anos. Até então eu me via como um filho dócil e obediente. Até apareceu um monte de homens fardados com divisa,
me mandando fazer isso, mandando fazer aquilo, mandando deitar, mandando levantar, mandando correr, mandando... Eu falei, para com isso. Tá pensando que eu sou palhaço? Ao ponto de iam me deixar preso, fiquei em prisão várias vezes por causa disso, né? Aí eu fugi, eu passar Natal e Ano Novo preso. Eu fugi da cadeia. Eu falei, eu não fico preso de jeito nenhum. Já tinham tentado antes, ninguém conseguiu. Eu falei, eu vou conseguir. Consegui mesmo. Quando eu volto, o subcomandante, que é o que cuidava da disciplina, um homem alto, 1,94 m, cabelo escovinha, cortado em pé, aquele típico americano, né? Bravo, olhos cinza, não era nem verde nem azul, era cinza. Ele dava um grito, normalmente os soldados tremiam, a maioria tremia, e alguns, mais fraquinhos, que tinham problema sério de micção, urinavam nas calças. O cara era o terror. E eu tinha que enfrentar esse cara depois da minha fuga. Voltei 8 dias depois, no 8º dia. Cheguei diante dele, de continência, soldado, me apresentada, soldado Ramos, 162, soldado Ramos. Ele olha bem para mim, põe a mão na mesa. Você que é o Ramos? Sim, senhor. Você fugiu? Eu disse, fugi. Ele falou, fujam! Aí ele pergunta, por que ele foi perguntar isso? Porque aí, na resposta que eu vou dar agora, vocês vão ver como vocês vão me conhecer. Quem eu era. Ele olha bem para mim e fala assim, o que eu faço com você? Eu falei, não sabe? Posso ajudá-lo. Acerta a minha conta e me manda embora. Quando eu falei isso, esse homem ficou tão bravo. Deu um murro na mesa, não sei como ele não quebrou a mesa. Você está pensando, soldado, que isso aqui é tropa de escoteiro? Não, senhor. Como é que você pede para aceitar a tua conta e mandar embora? Eu já cansei desse negócio aqui. Não aguento mais isso aqui. Ele viu que não tinha o que fazer comigo, né? Me mandou embora. Acertou minha conta e me mandou embora. Amados, descobri que eu era rebelde. Muito rebelde. Não era perceptível a minha rebeldia até aparecer a figura de autoridade. Quer saber quem de vocês é rebelde? É só eu e o Rodrigo que temos investido de autoridade começar a mandar na sua vida. Pronto. Vocês vão descobrir quanta rebeldia tem no coração de vocês. As mulheres têm bastante experiência. Mulheres, sujeitar eu vosso marido. Dá para contar no dedo das mulheres que são realmente submissas. Elas contam, não sou eu que estou inventando isso, nem aos maridos dedurando, não. Elas falam. Que nem minha mãe falava. Minha mãe era muito rebelde. Eu sou muito boa, mas não pise nos meus calos. Quem pisar nos meus calos, eu viro bicho. E virava mesmo. O que mais Jesus ensinou? Quero avançar, procurar concluir, que temos ceia, mas tolerem mais 5 minutos, meus irmãos. Não dá para terminar hoje, continuamos depois, não tem problema. Uma coisa que Jesus não negociava é ser obediente. Tem um livro que eu mencionei há pouco, Plano Mestre de Evangelismo, primeira característica do discipulado de Jesus, método de Jesus. O método dele eram homens, não era um programa, eram homens. Mas homens só não, homens, segunda característica, homens dispostos a obedecer. O que tinha esses homens em comum? Disposição para obedecer ao Senhor. Você sabia que Jesus reunia com eles todos os dias? Todas as horas? Ele dizia, vamos lá para Cafarnaum. Está todo mundo lá para ir para Cafarnaum. Não aparecia um e dizia, hoje eu não posso. Eu tenho um compromisso com a minha mulher para ir no shopping. Eu tenho um compromisso com a minha filha.
Ele quer amar pai e mãe mais do que a mim. A família ficava literalmente num segundo plano. Sua profissão, segundo plano. Seus estudos, segundo plano. Tudo segundo plano. Reino de Deus, em primeiro lugar. Buscai, pois, o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Homens dispostos a obedecer. Segunda não. Na lista aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta coisa. Ele ensinava muito sobre fé, a importância da fé. Perguntaram a ele, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu creio somente. Então ele desafiava os discípulos a crer. Quando eles vieram perguntar para Jesus, por que não conseguimos expulsar esse demônio aqui a noite inteira, enquanto eu estava lá no monte, tentamos aqui, a turma toda, a patota inteira, 9 discípulos. 3 estavam lá em cima, Pedro, Tiago e João. Jesus respondeu imediatamente, por causa da pequenez da vossa fé. Uma oportunidade de falar, acrescenta-nos a nossa fé. Ele ensina muito sobre fé, e a fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficientemente poderosa para dizer ao monte, lança-te ao mar e ele vai te obedecer. Então, não preciso dizer para vocês que a nossa fé é menor. Você já mandou algum monte sair de um lugar e ir para o outro? Não. Nem tem coragem, né? Sabe por que os mortos não ressuscitam conosco? Tem um motivo. Qual o motivo? Se todos, se eu perguntar quem já tem o batismo do Espírito Santo aqui, levantar a mão, você já está capacitado. Ok? E por que não ordenamos os mortos ressuscitarem? Simples. Por que você não ordena para um leproso ficar limpo? Por que você não ordena para um cego voltar a ver? Sabe por quê? A resposta é bem simples. Não temos fé. Eu lembro do Mário Roberto contando que ele começou a pôr ele à prova, né? Tentar ressuscitar morto. Ele disse, para não dar vexame, nosso problema é esse, nós temos medo do vexame. Ele não falou para ninguém que ia orar para o morto ressuscitar. Ele foi no enterro lá. Alguém da igreja, possivelmente. Aí disse que ele abaixou no ouvido do defunto e falou bem baixinho. Ei, cara, citou o nome dele. Se você está me ouvindo, levanta-te. Falou uma vez. Aí ele falou, acho que eu falei baixo demais. Ei, levanta, depressa. Ele não se mexeu. Eu falei, morto não levantou. Jesus tinha alguma dúvida que quando ele falasse para o morto, para o cego, para o leproso que a coisa acontecia, como é que nós sabemos que ele não tinha dúvida alguma? Ele tinha fé. A prova disso, acho que um feito mais notável é ressuscitar o morto. Para Deus nem faz muita diferença. Mas ele está diante da tumba de Lázaro, morto há 4 dias, e ele ora. Você sabe que nem é para orar, é para ordenar, não orar. Ele não diz orai pelos enfermos, ele diz curai os enfermos. A ordem é para curar. Quem curar? Você! Você é para curar. Fazedores de milagres. Essa é uma das coisas que Jesus ensinou, fazer milagres. Atuar no sobrenatural. Aí ele ora e diz assim, estou orando, e João interpreta a oração dele. Ele orou, não porque precisasse orar, porque ele já sabia de antemão que o Pai sempre lhe ouvia. Sempre lhe ouvia. Onde vacilamos? Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai atender meu pedido? Será que ele vai ressuscitar esse morto? Não deu, não vai não. Então já sabe de antemão que não vai. Não vai. Aí não vai. E aí ele diz, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro vem. Está lá no Hades. Ouve a voz do Senhor. Sai, vem.
E ele veio. Vem pulando, todo amarrado, né? Parece uma múmia. Pronto. Senta com ele depois, desamarra ele, vamos comer, vamos comer. Jesus ensinava a ter fé, a fazer milagres. A fé é necessária para que os milagres aconteçam. A fé é necessária para o estabelecimento do reino. A fé é necessária para vencer o mundo. É pela fé que vencemos o mundo. A fé é necessária para vencermos as adversidades, as dificuldades. Pode surgir uma tempestade em alto mar. A fé é para isso. Quando eles não ficaram assustados e com medo, Jesus falou: homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? E a fé é necessária para vencer o diabo. Não podemos vencer o diabo a não ser pela fé. E a fé é necessária que nos capacita a fazermos milagres, a atuar na dimensão do sobrenatural. Jesus ensinou muito sobre o reino de Deus. Era um tema constantemente abordado por ele, em suas parábolas. Explica que o reino que eles estavam esperando que ele fosse inaugurar ali naqueles dias era futuro. Naqueles dias ele estava inaugurando uma outra dimensão do reino, que era um reino invisível, o reino dentro em vós. O reino futuro era depois da sua morte e segunda vinda. Deixei por último, mas precisava gastar tempo com isso e não vou poder. Me ensinou muito sobre a graça e a misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Jesus era gracioso, a lei vigorou até João Batista, mas a graça e a verdade. Então, quando ele usava ser gracioso, ele era gracioso. Mulher samaritana é um exemplo. Eu duvido que qualquer de vocês, que nós não nos julgamos legalistas, teria abordado a mulher samaritana para pregar o evangelho, sabendo de antemão que ela era casada 5 vezes. E o último homem que ela vivia não era nem marido dela. Era uma relação de concubinato. Você pregaria o evangelho para essa mulher? Ainda bem que ela é samaritana, eu nem devo falar com ela e ela não tem que falar comigo. Não pregaríamos. Jesus não tinha esses obstáculos. Eu vim para buscar quem? Os pecadores, os perdidos, os doentes. Não são não precisa de médico. Que falaríamos para aquela turba querendo apedrejar adulto? Eu não tenho outra coisa. Vocês pegaram aí falando de adultério? Sim. Então não tem outra alternativa. Cumpra-se a lei. Pedreja. Ele era ousado. Aparentemente foi contra Moisés. Ele não foi contra Moisés. Ele veio para mostrar que não é através da lei que o homem se salva, e sim pelo que ele veio fazer. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Por saindo, os mais velhos primeiro, mais pecador, depois os mais jovens, mais afoitos. Ficou ele e a mulher. Cadê teus acusadores, mulher? Eles se foram. Ah, não estão mais te acusando? Não. Nem eu tampouco te condeno. Nós condenamos. Não condene, irmãos. Se você condena, você não entendeu o que é a graça. A graça redime. A graça perdoa. A graça não é que aceita que a pessoa continue no pecado. A prova disso é o que ele disse para a mulher. Vai e não peques mais. Chega de adultério, hein? Esse foi o último. Chega, volta para o seu marido. Peça perdão a ele. E para com essa palhaçada. Bem, mas perdoa. Redime. Graça. Nós, por sermos muito da lei, nós achamos, quando aplica-se a graça, que ela é injusta. Que é um exemplo, Jesus contou uma parábola que o dono de uma vinha contratou uma pessoa às 8 horas da manhã para trabalhar uma diária lá. E normalmente quem trabalhava um dia ganhava um denário. Contratou o serviço dele por um denário.
O outro entrou às 10 horas da manhã. Contratou. Outro entrou meio-dia. Outro entrou faltando 2 horas para terminar o expediente. 4 pessoas. Chegou na hora de pagar e deu um denário para cada um. O primeiro, adivinha quem reclamou? Agora ele reclamou. Você não reclamaria também? Achando que o senhor que contratou estava sendo injusto? Pagando igual para o que trabalhou só 2 horas, pagando igual para o que trabalhou 8? Não vemos isso como injusto? Sim ou não? Vemos. Nosso senso de justiça nos atrapalha em entender a graça. A resposta do Senhor sobre esse tema é muito interessante. Ele diz, você está reclamando do quê? Eu não te combinei te dar 1 denário por 8 horas de trabalho? Sim. Eu não te dei? Ao dizer isso, ele diz, eu fui justo. Agora, se eu quero ser generoso com ele, tá vendo? Ele está ao contrário por causa da generosidade dele. Se eu quero dar a mesma recompensa para quem trabalhou só 2 horas, o dinheiro é meu. Eu faço dele o que eu quero. Você está se metendo em coisa que não te diz respeito. Nós temos problema quando alguém é gracioso. Quer um exemplo? Ele diz Paulo, onde abundou o pecado, quer dizer, o pecador, o maior pecador. Jesus chegou a dizer isso daquela mulher que era meretriz. Perguntou para o Simão. Eu sei quem é ela. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tinha 2 homens. Um devia R$100 e outro devia 500. Ele perdoou os 2. Qual dos 2 o ama mais? Eu acho que o que perdoou 500. Então, já respondeu. Você é tão bom, tão justo, me ama tão pouco que não me beijou, não lavou meus pés. Não vê nada. Essa mulher está aqui, ó, derramando-se lá, lavando meus pés, enxugando com o seu cabelo. Ela é pecadora mesmo, mas eu perdoei ela. E ela me ama mais do que você. Jesus, em muitas ocasiões, ensinava sobre a graça. O fariseu e o publicano que subiram para orar. O publicano tão pecador que sentia que batia no peito, baixava a cabeça, não tinha coragem de olhar para cima. Tem misericórdia de mim, pecador. Já o fariseu levantava a cabeça, olhava para o céu, ousadamente, dizia, graças te dou, ó Senhor, que eu não sou como esse infeliz aí. Nós achamos, e seguramente ele era menos pecador mesmo. Se ele era um fariseu dos fariseus, seguia a lei à risca, legalmente ele era melhor. Mas não é assim que se justifica. O pecador desceu justificado e o fariseu condenado. Está baseado na sua própria retidão e justiça. O pecador falou, eu não sou digno. Tem misericórdia. Que Deus nos ajude a entender esse discipulado. O discipulado é para produzir isso, essa qualidade de vida. Aprender com Jesus, não aprender algo fora de Jesus, vira uma filosofia. Não é aprender doutrinas, é aprender da vida dele. Quem ele é, o que ele fez, como ele faz, como ele quer que você faça. E eu quero terminar falando por último, que a coisa que ele mais ensinou foi sobre a missão. Eu estou chamando vocês para estar um tempo comigo. Mas não é para a vida toda comigo, não. Eu vou enviar vocês como ovelhas perante lobos. A seara está branca. O que é a seara? Se vocês pensam que está se referindo à igreja, vocês estão enganados. Era o mundo, a igreja nem existia. É o mundo. O mundo está pronto para ser colhido. Eu vou enviar vocês para o mundo. E eles perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Vão fazer da vida de vocês um inferno. Mas fiquem tranquilas, eu venci o mundo, então vocês podem vencer também. O mundo. Essa é a missão. Somos enviados ao mundo. Então nós não podemos fazer um discipulado, ficamos 1 ano, 5, 10, 15 anos estudando a Bíblia, orando, jejuando, para fazer 1000 coisas, mas numa reunião fechada. E não fazemos nada. Aprenda uma coisa que eu levei tempo para aprender, mas aprendi. Não é para ensinar a saber todas as coisas. Não é passar informação da Bíblia. Jesus diz fazer discípulos ensinando-os a guardar
todas as coisas. E ensinar os homens a obedecer aos mandamentos, aos ensinos de Jesus. Isso é discipulado. Agora, se você diz que não vai obedecer, não vai fazer, um discípulo de 3 anos comigo, tenente do exército, falou, Moacir, o que você fala? Entra aqui e sai aqui. É discípulo? Nunca foi. E eu falei, vai dia com Deus. Mandei embora. Vai dia com Deus, baby. E ele foi feliz e saltitante. Rodrigo conheceu muito ele. É da turma do Rodrigo. Anos depois ele veio me procurar. Longe daqui, morando no interior de Minas Gerais. Eu perdi muito tempo. Muita coisa que eu podia ter aprendido, eu não aprendi. Estou aqui sofrendo. O que é isso? Oportunidade teve. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender o nosso chamado. É chamado com uma missão. E quem não quer ter missão não precisa entrar no discipulado que Jesus quer fazer. Nem se atreva. Todos que ele chama, ele envia. Envia. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui chamado. Se eu estou aqui hoje com um encargo no coração, é que ele me deu uma missão. E eu quero completar essa carreira, quero completar essa missão, como Paulo completou. Completei a carreira, guardei a fé, e o justo juiz já me aguarda lá, uma coroa de justiça. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero ser fiel nas pequenas coisas. E você é desafiado a ser fiel também. Não titubeie. Não faça corpo mole. Não diga que você tem outras prioridades. Não faça isso. Se você pensa que ele chama só para ir para o céu, você está muito enganado. Muito enganado. O céu é a recompensa. É o caminho final. Mas o que ele chama é para fazer aqui, agora. Botar a mão no arado. É aqui que tem a terra para arar. E não bota a mão no arado e olha para trás. Avance. Diz que o discípulo é alguém que sempre avança. Não recua nem para tomar impulso. Você é discípulo. Sujeitai aos vossos guias espirituais. Obedecei. Eles velam por vossas almas. Amém? Senhor, dá-nos graça para entendermos essas verdades e aprendermos a ser discípulos de Jesus. Não queremos ser discípulos de homem nenhum, de mulher nenhuma. Queremos ser discípulos do Senhor. Mas sabemos que temos uma relação com os homens. Tu colocou homens investidos de autoridade para cuidar uns dos outros. E nós reconhecemos isso. Só que não seremos discípulos deles, seremos discípulos teus. Queremos aprender contigo, a tua vida. Dá-nos essa graça, esse entendimento, para vivermos dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém.